Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. No vídeo de hoje, temos uma belíssima reflexão baseada no livro de Números, capítulo 13. A reflexão de hoje, o título é Quando não dependemos de Deus. Portanto, fique conosco e assista o vídeo até o final. Antes de começarmos a nossa reflexão, eu gostaria apenas de explicar aos nossos alunos por que estamos trazendo estas reflexões na nossa escola para pregadores iniciantes. Bem, o nosso principal objetivo é de levar você a ter curiosidades em certos temas e em certas passagens bíblicas, isto é, levando você a fazer as suas pesquisas e também levá-lo a fazer perguntas ao texto. Este é o nosso principal objetivo em trazer estas reflexões, pois as reflexões que trazemos, os pontos que aqui aplicamos, abrirá um leque na mente do pregador e ele saberá por onde ele deve percorrer para assim elaborar o seu sermão e ter uma pregação em cima da palavra de Deus. Portanto, esta é a nossa justificativa em trazer aqui em nossa escola estas reflexões da palavra de Deus. Relataram a Moisés o seguinte: Fomos à terra que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Após percorrerem 320 quilômetros pelo deserto de Parã, o povo de Israel agora se depara com o limiar da promessa, se deparam com a terra de Canaã. Estão agora em Cades Barneia e basta apenas atravessarem e chegariam ao lugar da promessa, a terra que mana leite e mel. Porém, por um momento de desvario, o povo pede que Moisés mande homens para espiar a terra. Ora, por que o povo queria que os espias fossem espiar a terra? O que haveriam de averiguar? Deus já havia reiterado a promessa. Deus já havia dado as características da terra e também Deus já havia dito quais eram os moradores desta terra. Por que então mandar espias? Mas o povo queria que os espias fossem. Moisés então atendeu ao povo e, sob orientação de Deus, mandou 12 líderes tribais a espiarem a terra por um espaço de 40 dias. Durante esses 40 dias, estes 12 espias espiaram a terra, passearam por ela, a conheceram, viram os seus habitantes, conheceram as suas cidades e os seus lugares. Passaram-se os 40 dias, os espias retornam ao arraial de Israel, trazendo os seus relatórios. É importante observarmos que dos 12 espias que foram, deste grupo de 12, nós vamos perceber que, ao retornar, eles trazem consigo 2 relatórios. Nós temos, portanto, 2 relatórios, um relatório
negativo e um relatório positivo. É interessante que o relatório negativo ele possui maiores adébitos. 10 trouxeram um relatório negativo, enquanto que apenas 2, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo, animador. É interessante observarmos que os homens que foram espiar a terra, eles deveriam ter ido e voltado com informações de fato esperançosas, que eles viessem com o intuito de alegrar o povo, de incentivar o povo a possuir a terra prometida. Mas o que vemos é um relatório de 10 homens cuja intenção não é das melhores, a intenção é desanimadora. Quando chegam diante do arraial, os espias dizem a Moisés que de fato a terra mana leite e mel. Porém, no seu discurso, eles fazem menção de um fragmento adversativo. Porém, eles dizem então que a terra possui cidades fortificadas, muralhas altas e gigantes. É interessante observar que o povo olha para todos estes obstáculos, o povo olha para essas dificuldades. Então nós vemos que dos 12, apenas 2 vêm com um relatório positivo. Eles então tentam alegrar o povo dizendo: subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos dará. Porém, o arraial que havia ouvido o relatório negativo ficou então amedrontado. O povo ficou com medo e desesperançoso, porque 10 diziam que a terra era amaldiçoada, 10 diziam que era impossível viver na terra, 10 diziam que era impossível conquistar a terra de Canaã. Então 10 contra 2, a maioria venceu. O povo então se entristece. O povo então decide voltar ao Egito. Queriam escolher um líder para que os conduzissem e voltassem até o Egito. É interessante que neste relatório negativo que nós encontramos desses 10 espias, nós vamos perceber que eles possuem algumas coisas que de fato afetaram a decisão final do povo em relação à conquista da terra prometida. Então vamos lá. Primeiro ponto: quando não dependemos de Deus, desistimos dos nossos sonhos. Bem, observe uma coisa: o povo havia saído do Egito, enfrentaram a fúria de Faraó, enfrentaram o Mar Vermelho, enfrentaram o deserto escaldante de Parã, percorreram cerca de 320 quilômetros. Tudo isto porque o povo tinha um sonho, principalmente os 10 espias. Eles tinham um sonho de liberdade, sonho de conquistar a sua própria terra, de ter a sua própria casa, de ter as suas próprias plantações, de ter o seu próprio governo. Este era o sonho deste povo que saiu da terra do Egito rumo à terra de Canaã. Mas infelizmente essa não dependência deles fez com que eles matassem os seus sonhos. Os seus sonhos foram mortos a partir do momento que eles não confiaram em Deus, mas olharam para as dificuldades. Segundo ponto: quando não dependemos de Deus, matamos os sonhos alheios. Observe que os 12 que foram, os 10 que trouxeram o relatório negativo, eles mataram os seus próprios sonhos. E como se não bastassem, eles também mataram os sonhos de toda a congregação. O povo estava ansioso, esperando os 12 espias voltarem, estavam torcendo por palavras animadoras, estavam esperando palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras que os conduzissem a tomar posse da terra prometida. Porém,
O que ouvem são palavras assustadoras, desanimadoras, desesperançosas. São palavras que fez com que os sonhos deles fossem destruídos, fossem aniquilados. Nem mesmo Caleb, o expoente da fé, aquele que olhava para as dificuldades a partir de Deus, nem mesmo ele foi capaz de reavivar o sonho da congregação de Israel. Observe que os 10 espias fizeram então um grande mal, não somente para eles, mas também para toda a congregação de Israel. Terceiro ponto, quando não dependemos de Deus, sempre haverá problemas intransponíveis. É interessante observarmos que os 10 espias fazem menção de cidades fortificadas, de muralhas altas e de gigantes. Em nenhum momento você ouve eles falar de Deus. Ora, o que seria uma cidade fortificada diante de um Deus que já havia dado para eles muitos reis e muitas cidades? O que seria diante de Deus uma cidade com muralhas altas, o Deus que é excelso, um Deus que é soberano? O que seria um gigante diante do Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? De fato, não seria nada. O povo se esqueceu de Deus. Os 10 espias não dependeram de Deus. E por não dependerem de Deus, não conquistaram a terra que mana leite e mel. Não viram a promessa de Deus se cumprir, mas morreram no deserto. Não usufruíram da terra, mas pereceram porque não dependiam de Deus. Ao passo que os 2 espias que trouxeram um relatório positivo, Josué e Caleb, adentraram na terra de Canaã, porque de fato confiavam em Deus e dependiam de Deus. Eu quero aqui terminar nossa reflexão citando as palavras de Charles McIntosh, esse pregador cristão do século XIX, quando disse: não somos nós a semelhança de Israel, mas propensos a olharmos para as dificuldades que nos rodeiam do que para o bondoso Senhor, que nos tem conduzido em meio a todas as dificuldades e nos introduzido em segurança em seu reino eterno. Porque estamos às vezes abatidos? Porque nos lamentamos? Por qual razão se ouve mais palavras de descontentamento e impaciência em nosso meio do que cânticos de louvor e ações de graça? Simplesmente porque deixamos que as circunstâncias nos ocultem Deus, em vez de termos Deus como um perfeito véu aos nossos olhos e um objeto aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Fique na paz de Cristo.